A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Espero encontrar toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas na santa paz de Deus, exatamente 7h30 da manhã deste sábado maravilhoso, dia 11 de janeiro de 2025, e nós vamos abordar esse vídeo. Opa, esse. Agora deu certo. Este do meio é o João Aliotti. Me corrijam se eu estiver errado. Ele teve uma revelação em 1974 e uma profecia. Pregou no culto e hoje está acontecendo isso que vocês vão ouvir nesse áudio. Irmãos, está muito difícil dentro da obra de Deus. Se nós nos assegurar nas hostes de Deus, né, irmãos? Se nós nos assegurar nessa rocha que é em Cristo Jesus, irmãos, muitos vão sair. Muitos estão brincando de servir a Deus. Muitos estão dando ouvido para o adversário da nossa alma. Irmãos, esta profecia falava que um dia o pão iria acabar. O pão seria o quê? A palavra de Deus na boca daqueles que, logicamente, nessa pregação, nessa revelação já diz: se o ancião cair, a igreja fica de pé. Se a igreja cair, o ancião fica de pé. Se o marido cair, a esposa fica de pé. Se a esposa cair, o esposo fica de pé. Todos nós somos responsáveis pela nossa alma perante Deus. Temos o livre-arbítrio, mas as consequências vêm depois se nós for tomar decisões precipitadas em que vai aí contra a palavra de Deus. Irmãos, veja bem, não é fácil o que está acontecendo. O irmão crítico, ele é crítico, veja bem, é crítico estar na congregação. O irmão Paulo, eu sirvo a Deus há 30 anos na congregação e critica um, critica outro, fala mal desse, fala mal daquele, vai para a igreja, não presta atenção, não fica na comunhão, não busca a palavra. Se a palavra vem, pega parte da leitura, porque ele lê um livro aqui, um livro ali, já vai direto refutando a leitura da pregação, não tem aquele ânimo, não tem aquela preocupação em que, chegando ali, Deus falando com sua alma. Então, essas pessoas que estão em cima do muro, dizendo: na congregação tem gente boa, eu não quero falar contra a pessoa, eu quero alertar. Tome cuidado com essas pessoas, que elas estão dentro da congregação e falando mal, ou querendo introduzir o estudo ali dentro, porque ela estuda, ela quer que seja igual ao estudo. Irmãos, tome bem cuidado com esse tipo de pessoa. Tome bem cuidado. Mas, irmão Paulo, e a pessoa que falou com você que hoje a congregação não é mais aquela de antigamente? Realmente não é mais. Ô, irmão Paulo, tu vai falar isso? Mas não é a congregação, não é a obra de Deus. É o povo que não é mais como antigamente. Mas antigamente, quem tinha televisão, vê que barbaridade. Os irmãos antigamente eram muito rígidos, era muito severo. Quem tinha televisão, eles cortavam a liberdade. A irmã cortava o cabelo, não tocava. Enquanto o cabelo não crescesse, não sentava no órgão. Isso, irmão. E tinha outras coisas em que, peraí, o irmão deve um dinheiro e ficou sabendo que o irmão é de ministério e deve, não vai atender culto enquanto não pagar sua dívida. Irmãos, veja bem, e naquela época Deus operava, o povo se santificava, o povo buscava a Deus, o povo era mais temente, o povo era visitado com os dons, a revelação batia, a profecia vinha, Deus mostrava para levantar o servo na frente do povo, Deus mostrava tudo. Deus mostra,
Deus não mudou, Deus permanece ainda o mesmo. A obra de Deus permanece a mesma. Agora, quando vocês vier criticar a congregação, critique o povo que hoje não é mais o mesmo. O povo está muito na vaidade. Esses dias, vocês ouviram aí que aconteceu dos dois garotos ir lá para aquele local onde não é de um servo de Deus, nem filho de servo de Deus. A maioria que está dentro da igreja dizendo que nós estávamos julgando, que nós estávamos condenando. Teve até um crítico que falou que viu eles muito tristes essa semana, de cabeça baixa. Vamos alisar a cabeça. Vamos alisar a cabeça. E é isso que está acontecendo no dia de hoje. Passando pano para as pessoas que fazem as coisas erradas. Inversão de valores. O errado está certo e o certo está errado. Quem está dentro da igreja pedindo misericórdia para o Senhor, para que Deus ali tenha misericórdia e que ele ande no caminho reto da palavra de Deus, não saia daí que aí é uma seita. Quem está lá no mundo, pintando e bordando e não se arrependendo, não estou falando desses irmãos que estão fracos na fé. Eu estou falando daqueles que estão lá pintando e bordando, adulterando, pecando, pegando um monte de mulher, traindo suas esposas. Não, venha. Aqui é a igreja do amor, é a igreja disso. Aí fazem ONG, fazem igrejas, fazem cultinhos em lugares separados, né? Então, inversão de valores. Estão ali praticamente jogando fora quem quer estar dentro da casa do Senhor. Não é que não tem que ir lá fora buscar. O verdadeiro evangelho é este. Anuncia o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aqueles que estão fracos, que errou, fala para eles, volta para a igreja. Não precisa ser congregação não, mas eles vão vir para a congregação, que aqui é onde Deus falou com as almas deles, antes deles errar. Vá lá, se redime com Deus, peça perdão e pague o preço. Pagar o preço como? Do pecado que você fez. Tudo tem um preço, irmão. Tudo tem um preço. O preço para se dar o direito da vida eterna, Jesus Cristo passou aqui na terra. Após o que ele passou aqui na terra, você tinha que ter obras para permanecer no caminho de Jesus Cristo. E você não teve obras. Então, irmãos, isso que está acontecendo dentro da obra de Deus. Vou colocar o áudio dessa profecia. Vamos lá. Apresentando, irmão, a dor vai aumentar, irmão, o caráter bom vai diminuir, a vergonha vai acabar e o brilho vai ser aniquilado, a moral não vai ter mais estrutura e os costumes vão se contaminar. Glória ao nome santo do Senhor. A pobreza será esmagada e a injustiça vai prevalecer, a perseguição vem a galope e a guerra vai destruir. O pão vai acabar e o vestido vai apodrecer, mas eu tenho falado contigo toda noite, para que mesmo acontecendo esse temporal, você fique de pé. Se o teu filho cair... Preste bem atenção, irmãos, preste bem atenção no que este irmão vai falar daqui para frente. A profecia começa mesmo a hora que ele vai falar que vai faltar o pão. Não é o pão do dia a dia, não. É o pão da palavra de Deus. Vai faltar por quê? Porque muitos estão querendo tirar as Bíblias e a palavra de Deus da nossa mão, da nossa mente. Quer fazer robô, quer fazer que você dependa do estudo deles, que eles estudam para pregar pela carne. São homens amantes de si mesmo. Eles querem estudar a Bíblia para pregar para você o que ele estudou. Você tem capacidade de ter conexão diretamente com Deus. Por isso que nós falamos dos católicos, né? Nós não criticamos os católicos, nós não falamos que eles vão para o inferno. Nós só refutamos o fato dos católicos adorar a um santo, adorar a uma imagem. E nós falamos assim, de vez o católico adorar aquela imagem, pedir para ela milagre,
pagar a promessa, por que o católico não vai diretamente em Deus, né? No Filho, que é Jesus Cristo, ele intercede por nós perante Deus. Por que já não vai direto a Deus, não aos santos, que é a obra feita da mão do... Nós criamos, né, a imagem, né? O homem, ele cria a imagem e adora a imagem. Só que nós temos que adorar quem nos criou, que é Deus. Né, irmãos? E esta parte nós vamos levar para aqueles que estão estudando a Bíblia para pregar para nós. Não, nós não precisamos desse que estuda a Bíblia para pregar. Nós precisamos voz de Deus e não de homem. E por causa desses que estão estudando a Bíblia, estão muito se corrompendo e indo atrás do estudo. Fica sabendo que mesmo você estando com a Bíblia na mão, estudando, isso mesmo, irmão, estudando, se você não tiver conexão com Deus, não fazer o que Deus manda na sua vida, você vai ficar com Bíblia e tudo aqui embaixo. Você tem que adorar primeiramente a Deus e dar voz ao Espírito Santo para você. Por isso que quando nós vamos na congregação é diferenciado. Ah, irmão Paulo, mas aquele irmão pregou pela carne. Problema dele, que ele prega pela carne, que ele já não tem mais dispensa. O importante é que você pegou pelo Espírito. Porque quando você entra dentro da igreja, está lá em nome do Senhor Jesus. Tudo feito em nome do Senhor Jesus você recebe. Esses dias teve um crítico que eu fiz isso, meu Deus. Eu não acredito que esse crítico falou isso. Ele falou que não é para pedir nada em nome do Senhor Jesus. Não é para pedir nada. Que você tem que fazer por você mesmo. Santo Deus. Falei, nós somos dependentes 100% de Deus, irmãos. Você não é, irmã? Você não acorda de manhã já pedindo misericórdia para Deus? Pedindo para Deus cuidar da sua família, cuidar do seu esposo, cuidar da sua mãe, do seu pai. Irmãos, santo Deus. Vamos ver o restante aqui. Você, mãe, fica de pé. Se o teu pai cair, você que é filho, fica de pé. Se a tua esposa cair, marido, fica de pé. Se o teu marido cair, esposa, fica de pé. Se o ancião cair, igreja, fica de pé. Metade da igreja cair, ancião fica de pé, operador de pé, continuando a tocar a corneta. Calma que ainda não acabou, viu? Tem um restante aí que Deus tomou, o nosso querido irmão João Aliotti. Este do meio aí, ó, de terno preto. João Aliotti. Se eu estiver errado, me corrija. Olha só como Deus tomou a igreja num glória. Irmãos, se eu não me engano, foi esse mesmo que no Brás lotado, numa reunião, ele pregou José, vendido pelos seus irmãos. José vendido pelos seus irmãos. José ficou naquela cova com os irmãos, tinha inveja de José, mas José já tinha um sonho que contou para os irmãos, que no sonho ele via os irmãos ali praticamente, né, dependendo deles, né? Ele via ele acima dos irmãos, né? Os irmãos, porventura nós iremos estar aos teus pés. Foi o sonho que José teve. Deus dava esse dom, dá esse dom para muita gente. E o que aconteceu? Os irmãos com inveja, jogou ele no buraco, vendeu para os mercadores. Mercadores levou para Potifar. Ele foi trabalhar na casa de Potifar como escravo. Chegando ali, o diabo pegou a mulher de Potifar, se engraçou com ele, que segundo relata a Bíblia, ele era um moço vistoso, um moço bonito. Então, o que ela fez? Como ele não queria pecar com ela, ela segurou suas vestes enquanto ele saía da sua presença, correndo. E então ela, com as vestes na mão, disse para Potifar que José tentou agarrar ela. Potifar pegou José e mandou diretamente para a cadeia. Mas lá na cadeia, onde veio os sonhos, onde veio as revelações, Deus estava com ele na cadeia. Aonde o copeiro
Ele falou uma revelação pro copeiro, o copeiro aconteceu com o copeiro. Só quando ele falou assim, quando estiver lá fora, se lembre de mim. Lembra que Deus me dá revelação. Chegando lá, o governador lá, Potifar, estava angustiado porque teve um sonho das vacas magras, das vacas gordas. Então o copeiro lembrou de José. Olha, lá na cadeia tinha uma pessoa lá com o nome de José, que ele então decide sonhos. Então José foi lá e decidiu para o rei. E então falou, vamos ter 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Então nas vacas gordas, que é a prosperidade da terra, vamos estocar, que vai vir as vacas magras. Aí é onde estava contido o sonho que José teve, que os irmãos deles ficavam debaixo de seus pés. E você já sabe o que aconteceu. A fome veio na terra e os irmãos tiveram que ir lá buscar alimento. E quem era governador? O próprio José, vendido pelos irmãos, foi para a cadeia por causa da mulher de Potifar. E da cadeia ele foi para governador. Então, irmãos, isso tudo foi obra de Deus na vida do irmão, na vida da irmã, que acontece hoje. Nós temos isso, como vem a palavra de Deus, nós temos isso como uma base do que aconteceu antes. Só que quando vem a revelação de Deus, que é o primordial na igreja, a cereja do bolo, Deus ali em cima daquela pregação, em cima daquela exortação, vai levantar a sua cabeça. E esta profecia, nós vamos colocar os 50 minutos que falta dela. Preste sua atenção. Porque, irmãos, olhando para Cristo, você não vê motivo nenhum de parar. Olhando para Cristo, você não vê motivo de esfriar o teu amor. Olhando para Cristo, irmão, você encontrará coragem, porque Ele nunca errou, nunca mentiu e nunca pecou. E este Jesus que te deixou esse tempo, te diz aqui nesta noite, eu vou te revestir de força, eu vou te revestir de amor, eu vou te revestir de esperança, eu vou te revestir de fé, eu vou te revestir dos dons, para que você não caia, porque a árvore que meu pai plantou, ninguém arranca. Santo Deus, irmãos. Vocês viram que revelação. Vai faltar o pão. O pão é a comida espiritual. E hoje em dia a gente vê um monte de gente aí, irmãos, falando: a congregação antigamente, eu tinha saudade daquela época, porque era assim, era assado, né? Irmãos, mas o povo daquela época não é o povo de hoje. Os tempos mudaram. O amor de muitos esfriou. O povo se corrompeu. O povo virou egoísta, amantes de si próprio. O povo vê alguém precisando, não vai lá estender a mão. O povo julga, o povo condena. O povo quer um Deus só para ele. Irmãos, a gente vê aí na internet, a gente vê, cada crítico tem um Deus. Cada crítico fala uma verdade relativa. Cada irmão que sai da congregação, já o que ele pregava, o que ele falava ali dentro, ele já não fala mais. Porque ele pegou um Deus só para ele. Né, irmãos? Ele não pegou um Deus no conjunto total. Um Deus que este Deus, ele quer salvar todos. Ele quer salvar até o inimigo, teu inimigo, né? Que eu digo, não o diabo. O teu inimigo aí, alguém que está contra você, Deus quer salvar. Deus quer salvar os críticos, quer salvar nós da congregação, os da Assembleia de Deus, o da Deus é amor. Deus quer salvar a humanidade, mas a humanidade não quer Deus, irmãos. Cada um tem um Deus particular. Os críticos falam que o Deus da congregação. Então, se eles falam o Deus da congregação e menosprezam o Deus que nós servimos, então o Deus dele, qual é o Deus deles? É o Deus verdadeiro? É o Deus que apoia o que eles fazem? Então, cada um tem um Deus. Então vamos procurar estar atrás de um Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro é o que nós sentimos desde o começo. Porque se fosse um Deus falso,
ninguém permanecia nessa graça esse tanto tempo. E os que são novos vai se firmando na graça, porque se agora está difícil servir a Deus dentro da congregação, vai piorar mais ainda. Irmão, aquilo que foi falado lá quando a gente era criança. Chegará um dia, meu filho, que a Bíblia será arrancada da nossa mão. Poxa, será se o governo, né? Ou vamos dizer hoje, o governo Lula, ou o governo Bolsonaro que foi, ou o próximo governo que vai vir, eles vão fazer alguma coisa para tirar a Bíblia da nossa mão? Não, irmãos. Não precisa não. Hoje em dia, esse dia eu tinha um vídeo aqui que eu não coloquei. Uma pessoa comendo as folhas da Bíblia. E isto, um ateu comendo as folhas da Bíblia. Eu não sei como, depois, me perdoe a expressão, como ele soltou aquelas folhas. Eu acho que ele só mastigou, ele não engoliu. Mas com ódio, com raiva da palavra de Deus. Então, irmãos, nós vamos deixar aqui na mão da querida Irmandade. Creio que a nossa querida Irmandade vai interagir aqui no canal. Quem mudou? Fomos nós ou foi a obra de Deus? Ou foi Deus? Pelo que eu vejo, é nós que muda, né? O homem tem um pensamento hoje, amanhã, mediante as suas necessidades, conveniência, ele muda o seu pensamento para si próprio autopromover, para amenizar um pouco aquela dor, né, de não estar mais na presença de Deus, né, irmãos? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe grandemente neste sábado maravilhoso. Deus abençoe a todos vocês. Espero esta resposta nos comentários e no joinha. Porque se vocês der bastante joinha, o YouTube vai mandar para mais pessoas. E se mais pessoas ver, vão dar o joinha. E se tiver aqueles que estão querendo desistir de servir a Deus, eles não vão mais. Que este vídeo, eu creio que esse vídeo vai tirar muita gente da dúvida. Vai tirar muita gente que já está querendo ir para o mundão. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.